Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube, ao Instituto Alfalume, ONG de Impacto Social aqui na cidade de São José dos Campos. E hoje retornamos àquela nossa live, vai ser a 7ª live da Semana Avançada de Tecnologia. Todos vocês sabem que ela iria acontecer em janeiro e por conta da Omicron, nós adiamos aí em comum acordo, vamos dizer assim, com todos os times medalhistas da OBT, Olimpíada Brasileira de Tecnologia, e transferimos ela para julho. Nesse intervalo, a gente está proporcionando aí para todos os times, é uma live aberta também, um conteúdo de tecnologia, e hoje a gente vai ter um assunto assim muito legal. Falando nisso, a gente também está tendo outras lives lá no Instituto Alfalume da Galeria de Arte, e hoje a gente vai falar muito sobre arte, código com artes. E eu quero convidar aqui o nosso parceiro de live, o coordenador da área STEM, Carlos Oliveira. Opa! Seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aí juntos, né? Tivemos uma semana de intervalo, né? Que são lives quinzenais, mas foi para recuperar o fôlego, né? Estamos todos bem agora. Sensacional. Vamos lá. Hoje a gente tem a grato prazer de ter um convidado que é bem na minha área aí, ó. Área maker, hacker. Então nós vamos trazer hoje aqui o Carlos Araújo. Ele é designer, artista visual, programador criativo. Ele é integrante do time de design e marketing da CloudWalk. Né? Sua pesquisa como mestrando do programa de pós-graduação em mídias criativas e relacionado a jogos, metaversos, mundos virtuais. Formado em design pela Escola de Belas Artes da UFRJ e pós-graduado em projetos digitais pela IED Rio. Seu campo de interesse é a convergência entre arte, design e tecnologia, através da concepção de projetos digitais diversos, como games, visualizações de dados, interfaces web, instalações interativas e ambientes imersivos. No final de 2020, começou a comercializar suas criações digitais como NFT. Em 2021, fundou o Museu XYZ, um espaço cultural para realizações de exposições no metaversos da blockchain Ethereum. O cara é uma fera, Carlos, e a gente precisa agradecer a CloudWalk, parceiro aqui da OBT e da Semana Avançada de Tecnologia, por ter convidado o Marlos Araújo. Seja muito bem-vindo, Marlos. Pô, muito obrigado, é um prazer estar aqui, representando a CloudWalk e, nesse projeto que nos orgulha muito, né, de ser parceiro da Alfalume, da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. E como eu vim da área do design e da arte, né, e vim parar no meio da tecnologia, para mim é um prazer estar aqui falando um pouco, né, tendo feito o caminho um pouco difícil, diferente. E hoje eu vou trazer um pouco, né, contar essa história de como começou a minha relação com a tecnologia e a importância também da gente ver isso num espectro mais amplo, né, em relação à arte, à computação gráfica, porque às vezes a gente tem a percepção que a tecnologia está restrita, né, ao hardware, ao software, mas ela é muito mais relacionada à forma com que a gente interage com isso, né, o que a gente consegue fazer, e dentro disso tem essa grande mercado e possibilidades, né, que a indústria do entretenimento e a arte usam também da tecnologia, né, e muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer ouvir vocês também, né, fica à vontade para fazer os comentários, que eu acho que no final a gente vai ter um tempo para falar um pouco o que vocês quiserem. É isso aí. Obrigado, um prazer, Marcos, Diniz, Carlos Oliveira, pelo convite, pela presença de vocês. Bom, vou começar aqui então falando sobre criando arte com código, né? Eu trouxe até aqui um termo Tech Art, que ele é muito mais usado nos games, mas eu considero que isso é uma coisa que passa por muitas áreas, né? Então, como eu vou falar de design, artes visuais e tecnologia,
estamos falando de tech art, né? Isso daqui é um trabalho meu de computação gráfica generativa com dança, que é um trabalho que eu geralmente faço, né, ao vivo, com bailarinos, mas foi também a minha primeira experiência como NFT, porque eu mesmo, eu sou muito pesquisador, né? Eu trabalho com computação gráfica, passa muito por pesquisa, eu crio esses filtros, e isso foi um post de Instagram que eu fiz para trabalhar mais esse filtro orgânico, né, de reação e difusão. E aí eu comercializei como NFT, né? Criei esse NFT e eu vi a possibilidade que, pô, eu trabalho só com interação, mas se eu começar a criar vídeos, eu posso vender esses vídeos também, né, como NFT. E eu achei muito interessante, porque isso trouxe um viés novo que eu poderia trabalhar, né, além das obras interativas, mas eu também posso gerar mídia, né, e comercializar hoje graças à tecnologia da blockchain, né, que criou essa possibilidade dos NFTs, desses contratos que você pode autenticar, né, uma mídia e um token. E vamos lá, então, vou começar aqui. Bom, esse é um trabalho que eu faço, né, de computação gráfica. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para vocês terem mais ideias da diversidade também. Trabalho com efeito em cima de vídeos, trabalho de filtros, né? Eu já fiz alguns experimentos também com machine learning, uso criativo assim do machine learning para a criação de imagens. E aí isso foi uma pesquisa que eu estava fazendo de pegar vários modelos 3D de voxel, que é essa modelagem 3D estilo Minecraft. E isso me interessou muito porque para mim é muito curioso ver como o machine learning ele acaba transformando tudo numa pintura, né? E está subvertendo um pouco essa coisa da tecnologia que sempre foi colocada, né, como ao pixel, o ângulo reto. E agora eu fico impressionado como o machine learning está trazendo uma dimensão humana mesmo, né? Ele pegou esses modelos todos 3D e transformou numa pintura, né? Então, foi uma exploração nesse sentido de brincar um pouco nessa fusão de linguagens. E aí, esses daqui são alguns NFTs que eu lancei também na blockchain Tezos, trabalhando com esse algoritmo de reação de fusão que eu gosto muito, porque também traz essa interseção, né, entre a tecnologia e o orgânico e como são coisas próximas, né? Porque esse efeito de reação de fusão, você, a partir de alguns filtros, são cálculos muito simples, você gera imagens muito complexas, né? E é impressionante como a natureza tem também a coisa do binário. E a gente sempre coloca a tecnologia como se fosse uma coisa desassociada, né, do natural, mas quando a gente vai para o microcosmos, a gente vê que o binário tá ali, né? Pô, desde o elétron, positivo, negativo, e tem alguns algoritmos que trabalham em cima dessa simplicidade, gerando coisas complexas, né? E esse trabalho de reação de fusão me interessa muito por causa disso. E, além disso, né, essa computação gráfica que eu pesquiso, ela é muito utilizada hoje, né, em exposições, né? Isso, por exemplo, foi uma animação que eu fiz para uma exposição no Museu da Manhã sobre o uso criativo da inteligência artificial, e a gente queria pensar numa identidade para estar no fundo, né, dos painéis projetados, dessa inteligência funcionando, e aí que surgiu essa ideia de criar essa forma generativa, né, como se fosse um cérebro de múltiplas partes pensando. E depois eu vou mostrar mais a fundo esse projeto, que é muito interessante, que é um software que eu utilizo de live coding. Isso tudo acontece em tempo real, que é uma coisa também que está sendo muito discutida, né? Sobre os games, a computação gráfica em tempo real. Antigamente a gente tinha todo o processo de renderização, né, que levava horas, e
mas os games agora estão trazendo interação, né, na CloudWalk. Eu vou apresentar alguns trabalhos que eu ando fazendo lá. Mas, além disso, eu estou fazendo mestrado, como o Carlos falou, na UFRJ, em mídias criativas, na Escola de Comunicação. E eu estou pesquisando muito a questão do metaverso e dos mundos virtuais, né? Eu comecei essa pesquisa durante a pandemia, então isso foi uma coisa que atravessou muito as nossas pesquisas, né? De todos os meus colegas, porque eu estava entrando na mídia criativa com um projeto de computação gráfica em tempo real para dança, mas quando veio a situação de que a gente não podia se encontrar, eu não ia poder fazer ensaios e não ia poder evoluir naquela pesquisa, eu mudei um pouco e entrei nesse universo dos games. Mas aí logo depois veio esse interesse, né, do metaverso e eu vi, poxa, eu estou trabalhando com isso e estou começando a explorar nesse jogo, que ele é um jogo de arte generativa. As crianças entram no universo dos baby bombs, capturam essas criaturas e quando elas tacam essas criaturas no ambiente, elas vão gerando essas formas geológicas e vão construindo a paisagem, e aí isso gera um monte de dinâmicas, né, e mecânicas de jogo, que é, por exemplo, o ranking de altitude. Você gera essas construções e vê quem consegue ter uma mira melhor e consegue ir mais longe e mais alto, né? E é uma pesquisa que está em desenvolvimento ainda, mas eu estou achando muito legal porque isso me abriu um horizonte também com a conexão dos NFTs que eu estava falando. Eu lancei esses personagens do mestrado como NFTs e agora eles estão por aí no metaverso. Tem uns amigos meus que já estão vivendo no metaverso e estão carregando os baby bombs por aí. E eu nem lancei o jogo, né? Então eu fico feliz de que eles já estão sendo personagens de outros universos, né? Além do jogo. E aí, só para falar um pouco, tá muito legal essa pesquisa em relação ao metaverso, porque ainda é uma coisa muito polêmica falar de criptomoedas, mas foi legal que quando eu comecei essa pesquisa, o UFRJ abraçou isso como a avaliação da nossa cultura, né? E os processos culturais que estavam em volta disso. E a nossa primeira ação no metaverso foi no Festival do Conhecimento da UFRJ no passado, que é um evento muito legal, que abriu a universidade também para o Brasil todo, né? Eu fiquei muito feliz e fico muito feliz dessas iniciativas, né, de lives. Foi o lado positivo que eu vi assim da pandemia, né? Ela acabou abrindo as instituições, né, para um público mais amplo, maior. Por isso que é uma felicidade estar aqui hoje também. E aí a gente começou esse projeto do Museu XYZ, que é um lugar que a gente está abrindo para diversas exposições de outras instituições, outros projetos de NFTs, exposições de arte, né? Abrindo para a comunidade brasileira, porque é uma coisa que tem um interesse muito grande, mas nem todo mundo entende ainda de metaverso ou tem um terreno, né, para poder explorar isso com as suas obras ou com seus projetos. E aí o museu é esse espaço que a gente está discutindo como fazer isso, né? E até de uma forma descentralizada. Aí eu vou entrar aqui rapidinho no link do museu, porque a gente ainda não lançou, mas eu convido vocês que quiserem visitar, né? A gente está agora com um novo projeto que o museu, ele agora virou um distrito e ele é um mini bairro no metaverso em que o museu está lá dentro, mas a gente, justamente pensando como que a gente poderia fazer uma curadoria descentralizada, aí a gente pensou, poxa, eu acho que a gente tem que chamar outros curadores, né? Então eu sou muito mais um diretor do museu XYZ do que um curador, porque o curador, eles são os convidados para ocupar esse bairro, né? Então, tem uma colega minha do mestrado que está fazendo um projeto sobre o chorinho, e aí ela está fazendo uma exposição sobre o universo do choro aqui no museu. Tem um projeto social de Belo Horizonte, que é o Criptocerrão, que eles estão premiando jovens artistas, né?
e os premiados, os 30 selecionados do edital vão estar em exposição aqui. Vai ter uma galeria dedicada só a artistas que se identificam com o gênero feminino, porque também nesse universo dos NFTs, o sexo masculino ele ainda tem a predominância, né, com muitas áreas da tecnologia, do trabalho. Então, o museu também assumiu esse compromisso de discutir isso e trazer as mulheres para ter uma galeria própria, né, aqui no metaverso. Tem um museu de belas artes, que a próxima exposição é um professor meu da UFRJ, que é o Rui de Oliveira. E aqui tem um dos grandes meta-arquitetos do metaverso Cryptovoxel, que é o Otis e o Fábio Ema. Eles trabalham comigo no museu, né? E eles estão aqui também. Então, não vou me alongar muito aqui nessa parte, mas convido vocês a visitarem o museu. Tem os NFTs da minha coleção, que são os primeiros artistas, né, que publicaram NFTs ano passado. E a ideia é que esse espaço agora, com várias galerias, vai estar sempre movimentado. Então, fique à vontade para entrar aqui e aprender um pouco mais, né, sobre o metaverso e se divertir aqui dentro. Mas vou voltar agora para a apresentação e começar a voltar um pouco a história de como eu entrei nesse universo do design e da tecnologia, né? Bom, meu primeiro contato com tecnologia foi esse computador Hotbit, que eu era a pessoa mais diferente assim dos meus coleguinhas, porque todo mundo já tinha Super Nintendo, Mega Drive, e eu tinha esse videogame que ninguém tinha, que era um computador, né? Que você colocava uns cartuchos e ligava na televisão. Eu acredito que muitos jovens aí da Olimpíada Brasileira não nem sabem que isso aconteceu, né? Mas esses eram os primeiros computadores pessoais, né? Que você ligava na TV de casa e tinha os joguinhos. Aí depois vinha ter o Master System, mas a minha vida mudou quando eu ganhei o meu computador, né? Porque eu ia para casa dos meus amigos e ficava brincando de desenhar. E aí, quando eu ganhei meu computador, eu fui aprendendo outros softwares, né? O CorelDRAW, Photoshop, e já comecei a trabalhar com design. Eu nem sabia ainda o que era o desenho industrial, né? O design, mas eu, por sempre estar desenhando e ter tido a oportunidade de ter um computador, foi por aí que começou o meu contato. Mas a programação, a minha entrada na programação foi a internet, porque eu ganhei esse computador, né, na década de 90, quando estava começando, né, a internet, e, e eu aprendi HTML, comecei a fazer meus primeiros sites, e uma ferramenta que eu gostava muito, que era o Flash, que era uma ferramenta de animação, né, que não existe mais, é uma pena, mas o Flash era uma ferramenta muito legal que você podia desenhar, animar e criar interações na internet, né? E por consequência, quando eu entrei na UFRJ, né, que é uma escola de belas artes muito tradicional, a gente tem aula de desenho, aula de geometria no papel, aula de modelo vivo, e naquela época a gente ainda não tinha um laboratório de informática, né? Mas eu tive bons professores que me estimularam, né, a ir por esse caminho. E aí, quando eu estava no quinto período, eu já consegui um trabalho num estúdio de design aqui no Rio de Janeiro, que é a 6D Studio. Não está aparecendo aqui o outro site, né? Mas, pô, eu tive a sorte de fazer sites incríveis, assim, e que hoje eu vejo a tecnologia da web tem coisas muito incríveis também, mas a internet mudou um pouco de lá para cá, é muito mais funcional, é muito mais e-commerce e redes sociais, né? Isso ainda é uma época que a gente explorava muito a animação, a experiência online, né? E aí, pô, esse site, por exemplo, do JQuest, foi um dos primeiros sites que eu fiz nesse estúdio, e ele era todo animado, e a gente usou clipes do videoclipe que a 6D tinha feito para o JQuest. E ali foi um espaço que eu aprendi muito programação,
com animação, né? Já com essa característica de design de interação, né, com esses websites. Agora abriu aqui esse outro site também de moda, né? Que já é uma brincadeira de trazer um pouco a tridimensionalidade, o 3D para o site, que o Flash ele nem era preparado muito para fazer animações em 3D, mas tinha formas de fazer isso, né, e simular um engine 3D, né, com Flash. E foi uma época muito legal, mas logo que veio o smartphone, iPhone, o Steve Jobs, ele acho que foi até um posicionamento muito bom para a evolução da internet, né? Mas ele determinou que o Flash não ia rodar no iPhone e que ele estava estimulando o HTML5, né? Que era o padrão livre, e o Flash simplesmente acabou, desempregou muita gente, né? Que trabalhava com isso, né? A indústria toda da internet mudou por causa dessa tecnologia nova. E para mim foi o primeiro aprendizado de como as coisas mudam muito rápido, né? Porque essa era uma ferramenta que eu já estava há alguns anos aprendendo, desenvolvendo, e de repente tudo mudou. Mas aí, para minha sorte, eu fui trabalhar num outro lugar, né? Que é a Super Uber, que é um estúdio de criação. E como lá eles trabalhavam muito com exposições, com telas interativas, né? Touch, ainda tinha muito espaço para o Flash, porque ele também servia, né, para fazer essas experiências standalone e não só experiências online. Mas mais do que isso, foi muito legal ter trabalhado na Super Uber, porque foi o meu primeiro contato também para um trabalho não só de design digital, mas um trabalho multidisciplinar com outras pessoas, né? Então a gente tinha engenheiros eletrônicos, tinha arquitetos, cenógrafos, e a gente tinha que aprender a se comunicar, né, para fazer um trabalho que envolvia todas essas partes, né? Então, um trabalho muito multidisciplinar e coletivo. E esse é um trabalho muito legal que a gente fez, foi logo quando eu entrei na Super Uber, que era um cenário projetado para a Sport TV, na época da Copa do Mundo, de 2010. E aí eu usei os meus conhecimentos de Flash para fazer a interface de controle que o pessoal da Sport TV ia usar para alterar essas projeções, para subir novos vídeos, né? E era uma coisa que era para ser só para a Copa do Mundo, mas eles gostaram tanto que eles ficaram anos usando esse cenário, né? E foi muito legal ter feito também uma ferramenta. Foi quando eu me aproximei dessa coisa de criar o software, né? Eu criava sempre experiências para o usuário final, né, para as pessoas experimentarem. E aí esse foi o meu primeiro contato para criar ferramentas internas, né, que quem está vendo é o operador de cena, né, e que está trocando projeção. E para mim foi muito legal começar a trabalhar com software, né, especificamente. Aqui mais algumas imagens do cenário. E lá na Super Uber, apesar de eu ter trabalhado só com Flash, eu tive o primeiro contato com programação mais hardcore, assim, né? Eu tinha um amigo lá que só programava em C++ e ele usava também essa biblioteca Open Frameworks, e eu aprendi muito com ele, só de estar do lado dele, porque eu via todos os problemas que ele estava passando, e eu estava com toda a facilidade, né, de uma ferramenta que já me faz tudo, né? A animação, programação. Mas através dele eu ficava já ouvindo várias palavras, né? Pô, thread, pô, eu tenho que tirar isso da memória, colocar isso na memória. Eu falava assim, caraca, que complexo. Mas ele já estava começando a aprender muitas coisas, né? Tanto a computação gráfica mais performática, né? O Flash, que era a ferramenta que eu usava, não conseguia fazer certas animações mais pesadas, e também já estava aprendendo esse vocabulário, né, de outras linguagens, e a partir dali eu comecei a explorar mais o Open Frameworks. E aí eu acho que para quem se interessa, né, por essa área da programação criativa, é uma ferramenta open source muito legal que os programadores e artistas usam para fazer todo tipo de trabalho de computação
visual, né? Uso de Kinect, uso de sensores, projeção. E lá foi o lugar que eu comecei a ampliar um pouco mais os meus horizontes, assim, na programação em si. E aí, logo depois, eu voltei para a universidade, porque eu entrei no mercado de trabalho e eu abandonei por um tempo a UFRJ. E aí, a gente, quando consegue o primeiro trabalho, a gente sempre pensa, né? Ah, não preciso mais estudar, mas teve um momento que eu já estava no meu trabalho pesquisando muito. Eu falei assim, pô, eu acho que agora é o momento de eu entrar de novo, né, nesse universo da pesquisa. E foi muito legal, porque eu reencontrei dos meus professores que estimulava muito a coisa do multimídia, da interação, só que ele estava vindo de um doutorado da Inglaterra, que ele já estava misturando várias coisas, eletrônica, Arduino, sensores em plantas, né? E aí eu comecei a aprender outras coisas, né, muito interessantes, que é, por exemplo, programar uma inteligência desse robô com Arduino. Eu nunca esperava que eu ia um dia trabalhar com isso, né? Porque o Arduino, a sensação que eu estava tendo é que eu estava criando meu próprio computador, né? E foi muito interessante porque eu comecei também a fazer um primeiro trabalho de visualização de dados, porque esses trabalhos que a gente fazia com planta, a gente queria medir o sensor, né? Quando a pessoa se aproximava, interagia com esse robô planta, e a gente fez muitos trabalhos também que envolviam uma rede interconectada de pessoas em diferentes lugares, com diferentes sensores, né? E a gente visualizava isso no nosso servidor da UFRJ. Então, foi muito importante para ampliar os horizontes. E também eu estava conversando agora há pouco com o Carlos, e ele falou da questão da cultura maker, né? Esse foi um momento também que a gente estava começando a ver aquelas primeiras impressoras 3D, e aí o Nano, esse laboratório foi muito importante, porque ali eu comecei a ver que não era questão de uma ferramenta ou de linguagem de programação, mas eu já estava começando a ver a tecnologia como um todo, né? A importância da construção física das coisas. Eu sempre tive um trabalho muito mais digital, e aí eu passei a me interessar muito por essa parte mecânica, eletrônica das coisas, e isso abriu as possibilidades até de interação também, né? As coisas que eu poderia construir, né, com esses conhecimentos, e ver que a programação, o que eu já sabia do Flash, eu conseguia aplicar no Arduino, conseguia aplicar em outras linguagens, e aí eu passei muito mais a navegar por esses espaços e não precisar me especializar muito em uma determinada linguagem. É óbvio que quando chega a melhor especialização é quando você tem uma tarefa e tem um objetivo a ser alcançado, e aí você vai quebrar a cabeça e você vai acabar se especializando num problema e resolvendo, e aí que vem o aprendizado, né? Então isso é muito legal porque eu tive essa oportunidade de aprender na prática ali com esses desafios, né? De fazer os movimentos do robô, dos sensores e tudo mais. E o Nano é esse espaço que mistura um pouco de tudo, né? Desenho. Ele é um laboratório que está na Escola de Belas Artes, então tem os artistas mais performáticos que criam essas roupas futuristas e aí criam performances em cima disso, né? Instalações em cima desses trabalhos, e foi um lugar muito rico assim para voltar para o ambiente de pesquisa e ampliar esses horizontes da tecnologia, né? Tanto que no ano seguinte eu ter entrado no Nano, eu juntei com alguns amigos e a gente fez uma ação lá no Circo Voador, que é uma casa de shows muito conhecida aqui no Rio, e ia ter um festival de cultura digital. E a gente falou assim, pô, vamos fazer para Rio +20, que tinha toda uma discussão socioambiental, né, da cidade. Aí a gente pensou no Bicicletorama, que era esse jogo que é um autorama de bicicletas. A cidade está toda engarrafada com esses carrinhos de brinquedo, e aí são os ciclistas que andam mais rápido. E aí foi o meu primeiro trabalho de eletrônica, porque os meus amigos que fizeram toda a parte visual de o Kinect, que reconhece
os carros e forma os obstáculos, né? E eu cuidei da parte da bicicleta, de criar o sensor do velocímetro, o sensor do guidão. E foi muito legal esse jogo porque teve um campeonato de corrida de bicicletas. E aí que eu vi assim, todo o aprendizado que eu estava tendo na universidade, né? De misturar a cultura maker com a eletrônica, com a programação e com a arte para fazer um jogo bem legal, assim, porque é um jogo instalação, né? Ele acontece no ambiente físico. E bom, assim, trazendo um pouco das tecnologias, foi muito legal aprender um pouco também sobre o que tinha de ferramentas open source, né? Então, no Nano, eu usei muito o Processing, foi muito legal para... o Processing é uma versão mais fácil até que o Open Frameworks que eu tinha mostrado, porque ele hoje em dia roda na web, tem a versão JavaScript, ele tem a versão Java, e ele conversa muito bem com o Arduino. Até o Arduino usa um pouco da interface do Processing como interface de programação. E foi importante para mim ver e aprender, né, as tecnologias open source, que eu acho que são as mais legais para quando a gente está ensinando tecnologia, porque é o lugar onde todo mundo vai ter acesso, vai poder instalar no computador, né, sem gastar nada, e que tem muita documentação, tem uma comunidade muito grande. E outra ferramenta que foi muito legal de ter visto na UFRJ também foi o Pure Data, que é uma ferramenta de programação com fluxo de dados para você criar sons, mas você também pode trabalhar com imagem. E o que eu fiquei impressionado é que quando a gente fez um trabalho de uma performance com bailarinos lá da Universidade Federal da Bahia, e eles fizeram... a gente entrou lá com aquele robô que eu mostrei em algumas fotos, que interagia com uma bailarina, mas eles fizeram todo um cenário com diversos projetores e era um músico que estava fazendo essa programação no Pure Data e ele falava, pô, eu não sei nada de programação. E aí ele me mostrou a interface Pure Data e falei assim, como não? Isso daí é pura programação, só que é uma programação visual. E aí eu comecei a me interessar muito por isso e comecei a pesquisar outras ferramentas, né, que trabalham com a programação visual. E não só isso, né? Todos esses títulos, né? Arte computacional, programação criativa, live coding, né? Programação ao vivo, design generativo, algoritmos genéticos, design paramétrico, modelagem procedural. Isso tudo foi esse espaço de exploração lá com essas ferramentas open source que eu comecei a me interessar e me aprofundar mais e que foi muito interessante, né? Vários livros que eu comecei a pesquisar e aprender um pouco mais, né, de visualizações de dados, arte generativa, né? E principalmente, esse livro é muito legal, depois eu vou falar de novo sobre ele, que é o The Nature of Code, do Daniel Schiffman, que é um grande professor de programação criativa. Ele tem um canal incrível no YouTube. E essa questão também do orgânico e a matemática da natureza, né? E como você programa coisas que remetem à natureza. Isso foi uma coisa que começou a me interessar muito quando eu comecei a trabalhar com processing e nesse laboratório da UFRJ. Então, esses livros também, né, que eu comecei a pesquisar de a beleza algorítmica das plantas, também a questão desses padrões do celular automata, né, que é muito incrível e que eu, quando vejo essa simulação do celular automata, eu vejo, nossa, isso é o que está inspirando aquelas discussões dos nanorobôs, né, porque você, com o menor padrão e as regras mais simples, você pode criar esses mini robôs, né? E começaram a descobrir, o próprio inventor do celular automata, o Conway, ele criou uns concursos, né? Os editais para quem descobria pequenas robozinhos, né? Que criavam padrões de movimento ou criavam outros padrões de desenho.
E eu achei isso sensacional, porque mostra um pouco o lado empírico da simulação e, e, e é muito artístico também, né? Isso me interessa muito, essa geração algorítmica que se assemelha muito como a natureza funciona, né? E não é à toa que isso está inspirando essas pesquisas agora de robôs de proteína, robôs microscópicos, né? E na UFRJ, né, foi muito legal também ver como a cultura maker começou a convergir áreas assim tanto da arte quanto da arquitetura, né? A gente dividiu o mesmo prédio, mas os laboratórios de arte e de arquitetura não conversavam muito entre si, né? As escolas, mas a gente fez um projeto muito legal que surgiu esse laboratório Lamo lá na escola de arquitetura e eles montaram um makerspace com corte a laser, com impressora 3D e a gente começou a fazer esses workshops com professores até de outras universidades e a gente, da Belas Artes, a gente levava desafios, né? Por exemplo, o primeiro workshop foi esse Abrigos Sensíveis e a gente começou a pensar, pô, como a gente vai fazer mecanismos que se assemelham às flores, à natureza, e os arquitetos, junto com os mentores, né? Eu fui o mentor de interatividade, a gente tentava ajudar os alunos a chegarem a soluções criativas para executar essas tarefas. E era muito legal que os estudantes eles tinham que criar seus projetos, né, suas hipóteses de como fazer aquele mecanismo. E uma parte para mim que foi mais interessante ainda, que foi aprender o pessoal da arquitetura que estava trabalhando com Grasshopper, que também é uma ferramenta generativa, visual, e que foi mais uma dessas ferramentas que eu falei assim, poxa, que legal tá trabalhando com arte generativa, cultura maker e programação visual, né, para criar essas arquiteturas super orgânicas, né, que até as Olimpíadas na China a gente viu muito aqueles estádios, né, foram todos feitos com esse pensamento, né, e foi muito legal. Eu vou acelerar um pouco porque eu tô vendo que eu tô no meio da apresentação e, e ainda tenho bastante coisa para mostrar. Mas assim, aí dentro da minha pesquisa em computação gráfica, eu descobri a ferramenta do Touch Designer, que é uma ferramenta de alta performance e programação visual, e aí eu comecei a fazer uma série de trabalhos, né, com Touch Designer. É um software muito legal que é como se fosse um Lego que você vai programando, conectando essas caixinhas e é um software muito usado para essas instalações interativas, para performances ao vivo, né? Diversos tipos de aplicação. E eu comecei a trabalhar com ele de uma forma mais simples, né? Com projeção para peças teatrais. Aí aqui algumas imagens, né? É, essas peças que eu trabalhei usando esse software, né? E como é uma dinâmica de você está no ensaio, você precisa alterar as coisas em tempo real, é muito difícil você trabalhar com a programação, né? Geralmente você tem que programar uma ferramenta. Então, essa linguagem visual ajuda muito de ser uma programação que você consegue prototipar as coisas rápidas e ao vivo. Então, isso também são as imagens do coletivo de dança que eu participo, fazendo essas imagens ao vivo. E eu utilizo esse software justamente por ele permitir essa programação mais rápida, de você usar caixinhas para gerar os efeitos, mas você tem ali a resposta instantânea e te permite uma dinâmica maior, né, para esses trabalhos que são feitos, são performances ao vivo. Outro trabalho que eu fiz também usando o Touch Designer foi um piso interativo para um cassino lá de Los Angeles. Esse foi um trabalho que eu fiz para a Super Uber também. E, pô, ficou um espaço lindíssimo, com 2 projetores de alta resolução, tinha uma câmera Kinect que detectava o movimento, aí esses peixes, você assustava esses peixes quando você passava, né? E esse foi um trabalho que envolveu muitas tecnologias diferentes. E aí, voltando, que não tem uma ferramenta só que você usa, né? Eu comecei o projeto no Processing,
usando códigos do tutorial do Nature of Code, de como eu poderia fazer esses peixes, mas aí veio o interesse do cliente, né? Eles queriam coisas mais realistas, aí eu comecei a estudar como que eu poderia fazer essa animação do peixe, né? Só distorcendo a textura, sem ter que precisar do 3D. E aí depois veio a parte de como é que eu ia simular a água para a pessoa, quando passasse, ela saber que ela está interagindo ali no espaço, né? E a parte mais difícil do trabalho, por incrível que pareça, foi como eu ia fazer essas vitórias régias interativas. E aí, mais uma vez, eu tive que dar um passo para trás, prototipar o que eu queria fazer no Processing, né? Então, o Processing acabou sendo uma ferramenta que acompanha sempre os meus projetos, porque às vezes eu prototipo a ideia ali e depois que eu levo para outra tecnologia, né? E aí, com a ajuda do Google, eu converti a programação que eu tinha feito no Processing para Python e joguei dentro do Touch Designer, né, que trabalha com Python. E aí foi muito importante para eu ver isso também, né, que a programação é muito além da linguagem, porque eu prototipei numa ferramenta, eu tive que fazer a tradução, né, com a ajuda ali da internet, mas a questão toda era o sistema que eu estava desenhando, né? É, a programação era mais esse sistema do que a linguagem de programação em si. Outro projeto que eu fiz também com o Touch Designer foram os estudos de movimento para a marca do Carnaval aqui do Rio, que também é uma marca programada, mas eu trabalhei numa etapa anterior, que é através dos vídeos, o que a gente poderia fazer para detectar o movimento da bandeira, que era o conceito principal, né, desse projeto de marca, né? Será que a gente ia conseguir desenhar letras com esse movimento da bandeira? E aí eu fiz vários testes, machine learning para detectar o movimento da porta-bandeira, né? Mas aí a gente não estava detectando a bandeira em si, mais o corpo humano. E aí a gente resolveu ir para um set de filmagem. Eu levei lá a minha estrutura de projetor, né? Porque é importante a gente estar vendo aquilo em tempo real. E aí a gente começou a fazer vários experimentos, né? De tipografia, como que a gente poderia desenhar essas letras. Mas o que acabou se tornando a marca foi justamente a porta-bandeira, né? Fazendo esses movimentos e essa visão do topo. A gente viu como isso era bonito e tridimensional. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer vários estudos, e aí veio as referências certas, né, para a gente fazer o desenho da marca do Carnaval. Então, é um projeto que eu fiz antes de entrar na CloudWalk. Foi o último projeto assim que eu fiz como freelancer, né? E aí o Touch Designer é essa ferramenta que, pô, me ajuda muito a fazer esse tipo de projeto generativo e experimentar e fazer coisas como esse projeto do Museu da Manhã, né? E eu vejo que a programação visual é uma coisa muito que está se expandindo muito, né? O Unreal hoje, você pode programar ele em C++, mas você pode programar um game inteiro, né? Em Blueprints também, que é essa programação visual. E mais do que isso, eu estou vendo essa computação em tempo real, né? Como está convergindo as áreas, porque o cinema em computação gráfica teve muitos anos à frente dos videogames, mas agora que os videogames avançaram, essa coisa está invertendo e agora os engines estão sendo usados no set de filmagem, né? E aí quem trabalhava na pós-produção agora está trabalhando na pré-produção, desenvolve cenários e modelos 3D para o dia da filmagem, né? E isso tem uma convergência muito forte também com o metaverso, que é essa palavra do momento que a gente está vendo. E é muito interessante ver como essa é uma indústria que, às vezes, quem está envolvido na tecnologia não está vendo muito, mas pô, a indústria de games, a indústria do cinema movimenta um mercado incrível assim no mundo inteiro, né? Então é um lugar interessante para a gente estar olhando assim, né? O tech arts voltado para games hoje serve para fazer coisas realizadas realidade virtual, a cinema,
Então, é uma área muito interessante de atuar. E eu acredito também na programação visual que ela é a programação que a gente vai começar a pensar quando a gente estiver imerso nessas realidades virtuais, né? Como é que a gente vai programar no metaverso? A gente vai criar um teclado e mouse virtual ou a gente vai inventar outras formas, né, mais naturais de você arrastar? E eu vejo que a programação visual já é um pouco isso. Você tem essas caixinhas, você conecta elas e aí você trabalhando muito mais com a programação do algoritmo e do sistema do que a sintaxe. Mas é óbvio que aprender uma linguagem de programação é muito importante, até como eu já tinha mostrado, né? Que, pô, eu sempre volto ali no processing para prototipar uma ideia. Mas, às vezes, eu parto para uma ferramenta de programação visual para ir mais rápido, né? Bom, eu vou correr aqui rapidinho as imagens do metaverso. E eu tenho um trabalho também que eu acho muito interessante, que é a visualização de dados, que é a arte de contar histórias com dados, que é uma área também que me interessa muito. Eu já fiz alguns projetos disso, de tanto cartografia quanto visualização de dados, né? E aí na CloudWalk está sendo muito legal porque, apesar de eu estar no time de design e marketing, eu estou ajudando muitos outros times através da visualização de dados. Então, a gente geralmente faz pesquisas com os clientes, o que eles estão precisando para o negócio deles, né? E eu comecei a fazer essas visualizações para a gente ver as palavras que eles mais usam, né? As palavras em comum. E aí a gente consegue ter uma visão geral do que eles esperam dos negócios dele, do que eles esperam da parceria com a gente na CloudWalk. Tem uma outra ferramenta agora que eu estou fazendo que ajuda a gente a detectar fraudes, né? Que é ter uma timeline de transações e ações nos apps do merchant, né? Do comerciante. E essa é uma ferramenta que está ajudando muito agora o time de machine learning a detectar esses comportamentos fraudulentos, né? A gente vê que começou a ter uma transação diferente da que ele estava acostumado. A gente, a partir da visualização de dados, a gente consegue ter insights melhores, né? De comportamentos que podem ser fraudulentos. Então, está sendo muito legal tá dentro de uma empresa que eu posso conversar com diversas áreas, né? E está ajudando diversos times também. E, além disso, os trabalhos mais visuais de computação gráfica. Esse daqui é um site que fiquei muito feliz de fazer, porque eu já queria há muito tempo começar a trabalhar com internet em 3D, e esse é o site da nossa stablecoin, o BRLC, que é o real em criptomoeda, que ele é todo em 3D e ele foi todo feito. Quem trabalha um pouco com programação web já deve conhecer o React, que é aquele framework de programação para aplicações, né? E esse daqui foi um site todo feito em 3D, mas com o React, que é uma biblioteca que já há um tempo eu já queria pesquisar, que é o React Fiber, que você declara toda uma cena 3D como se fossem elementos HTML. E aí isso acaba sendo uma linguagem visual para o 3D também, né? Sem você precisar de um modelador 3D, você pode, através do HTML, descrever uma cena e fazer um site com uma experiência incrível em 3D, né? E aí tem outros trabalhos agora que eu estou fazendo e que mostram um pouco também dessa multidisciplinaridade. A gente fez uma série de visualizações de dados para as pessoas entenderem como está funcionando seus negócios, né? E eu nunca tinha programado Flutter, que é a linguagem que a gente usa, né, para os aplicativos, mas eu entendo de programação criativa. E aí, conversando com o time de mobile, eles foram me ensinando ali o beabá do Flutter, e aí agora eu estou conseguindo ajudar eles, né, a criar animações dentro dos apps. E aí estou muito feliz porque, pô, eu adoro aprender novas tecnologias e eles estão muito felizes também de agora estarem aprendendo um pouco comigo, né, de como trazer essas animações para dentro do app, que geralmente é muito texto, botão,
transição de tela, e a gente está conseguindo fazer coisas mais criativas com isso. E tem os trabalhos super legais que a gente está fazendo agora de arte generativa, porque como a gente está envolvido, né, com blockchain, a gente tem um interesse muito grande, né, nos NFTs, e a gente está vendo maneiras de cada vez mais, tanto no avatar do usuário, quanto nos comprovantes do usuário, a gente criar, trazer já esses conceitos, né, de uma arte generativa, uma arte única, que pode ser associada à transação, que pode ser associada, né, a um merchan específico. Pô, eu tô muito feliz na CloudWalk estar tendo esse espaço, né, de continuar essas pesquisas em tecnologia e vendo também como a arte, como o design está ajudando nos processos, né, internos de visualização de dados e de diversas áreas da empresa, né? E pessoal, eu acho que agora só umas dicas, né, de aonde a gente pode começar, né? Eu trouxe aqui algumas dicas de softwares, aqueles que eu já falei, né? O Arduino, Processing, OpenFramework, Spirit Data. O Unity, Unreal, Touch Designer para as coisas de computação gráfica, né? Mais pesadas. O Daniel Schiffman, do Nature of Code, e o canal dele, The Coding Train, é um lugar muito legal para aprender Processing. Se quiser, eu posso passar essa apresentação depois para o Marcos e ele encaminhar para vocês, que tem todos esses links, né? Tem esse cara que eu adoro, que é o Inigo Quiles, que ele trabalhou na Pixar, mas ele é um cara muito brincalhão, porque ele só trabalha com shaders. E ele fala assim, não usei Maya, não usei 3D Max, ele faz 3D apenas com matemática. E o canal dele no YouTube é sensacional, é muito avançado, né? Mas para quem tiver interesse nessa parte de shaders também, quem gosta de matemática, tem o Book of Shaders e tem esse canal do Inigo Quiles, que eu recomendo. E para trazer uma referência brasileira, tem esse amigo meu que é xará do Carlos Oliveira, é o Carlos Oliveira Júnior, que é o Vamos. Ele tem um trabalho muito legal de arte criativa. Ele é o diretor de tecnologia da Super Uber hoje. Mas ele se preocupa muito com... Uma coisa que eu acho muito legal da programação criativa é que ele é uma comunidade muito grande e são artistas que querem compartilhar conhecimento, né? Então, ele tem o Open Processing, o site dele, e ele está fazendo esse curso que vai acontecer agora em maio. Quem tiver interesse nessa área, eu recomendo o curso dele, né? E ele é uma das grandes figuras do Processing aqui no Brasil também. E agradecer mais uma vez o convite para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí o meu e-mail. E acho que a gente ainda tem um tempinho para as perguntas, né? Desculpa a demora, que a apresentação é muito longa. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que isso, Marlos, sensacional. Carlos, uma apresentação aí digna de estourar o tempo, mas como a gente não estoura o tempo, então a gente deixa o gostinho de quero mais, Marlon, para que você volte aí, para que a gente possa fazer algumas atividades. Cara, eu dei uma viajada no tempo aqui, que eu lembro que eu programei um pouquinho na época do Code Fusion, e também usava aí com Flash, antes da Macromedia comprar da Lyre o Code Fusion, e depois foi para Adobe. Nossa, deu uma viajada, porque você mostrou umas coisas assim muito legais. Carlão, a palavra é tua. Adorei, viu? Você falou aí de viajada no tempo, eu também dei uma viajada no tempo aí, me lembrei muito das oficinas que eu dei no Sesc também, como oficineiro aí, né? Aí me lembrou aí um pouco que a gente tinha conversado sobre o Pedro Terra. E eu estou gostando muito de ver as empresas, que nem a CloudWalk, ter pessoas como você, Marlos, o Pedro Terra. Eu vejo a Farfetch também com uma pegada muito assim. Ver as empresas tendo esses profissionais interagindo, porque eu via sempre um mundo muito pessoal de arte, né? Eu adoro a Super Uber, né? Mas ele é muito ainda para exposições, para museus, né? Que nem como é que chama? Da língua portuguesa, Museu da Manhã. Mas eu vi aqui distante, quando eu vejo
um trabalho como o seu, já numa empresa, para mim isso aí é um sonho realizado, né? Um sonho realizado, não, um começo de um futuro fantástico, que é a junção dessa parte de arte, visualizações de dados, interações, fantástico isso aí. Isso aí me dá um gostinho, né? Um gostinho aí de um futuro muito legal, muito legal. É Ó, eu sensacional. vou colocar aqui, antes da gente colocar as perguntas, vou só colocar aqui a galerinha que estava interagindo, né? O Pô, o Carlão pode Lucas Gabriel, dar uma lida aí, né? ele tá sendo meu parceiro nesse trabalho da visualização de dados da timeline, pô, Legal. super fera em Ana programação. Júlia é medalhista de ouro da OBT, vai vir, é do time Neurotex de Parnamirim, do Rio Grande do Norte, vai estar com a gente Pô, que aqui. legal, parabéns. Ela não perde uma live, viu? A gente tem aqui, olha, o Miguel de Araçatuba, o pessoal dando boa tarde para você. Tem várias e várias informações aqui, a nossa professora também, ó, uau, que incrível, da Vanessa, que está falando de Taubaté, Ana Clara. Eu estou só passando rapidinho aqui para não deixar ninguém sem falar. Depois eu vou passar para o Carlos ler as perguntas, né? Aí alguém fez essa brincadeira aqui, acho que foi quando você mostrou o joguinho, viu? Ele até tem uma mão maior que o outro. A gente já sabe a referência, Miguel. Aí teve uma pergunta, mas a gente já volta para as perguntas, tá? Que legal esse museu, quando você estava falando do museu. A Ana, de novo, interagindo, falando que está muito sensacional, interessante. O Berg, muito show. Assim vai indo. Ó, eu coloquei aqui o link do museu, tá correto, né, para a galera. Tá correto, valeu. Adriana Diniz, que é minha irmã de Siqueira Campos, radialista, divulga bastante Alfalume, os projetos lá no interior do Norte Pioneiro do Paraná. Aí a gente tem aqui, a internet realmente abre muitas portas para o estudo. Aqui um comentário, Macromedia Flash foi top, foi mesmo, foi muito legal, né, cara? Então, ó, eu vou passar aqui, e aí agora, Carlão, tem mais uma dica aqui. Uma dica para os iniciantes, Shard Graphic Unity, que utiliza Blueprint. Deixa eu pegar algumas perguntas para a gente já ir. Ó, teve aqui, ó, ótima apresentação. Poderia ter uma live dessa todo dia. Eu podia estourar o tempo, né? Mas a gente não vai estourar, não. Vamos estourar um pouquinho só. Só para a gente responder umas perguntas. Vamos lá, começando com a Ana. A gente tem que trazer o Marlos aí para um workshop. Não, o Marlos tem que estar na Semana Avançada de Tecnologia em São José, viu? Mas a gente troca a figurinha. Vamos lá, Carlão, leia a primeira pergunta e vamos tentar resumir, então, né, as respostas. O Miguel perguntou qual a configuração recomendada de computador, né, que é necessária aí para trabalhar com Tech Art. Aí a resposta vai ser pô, eu acho que assim, a mais variada possível. O que é mais jogo são os notebook gamers hoje, né? Porque eu acho que o principal é ter uma placa de vídeo boa. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas tanto para o design, para arquitetura, para vídeo, 3D, a placa de vídeo que vai segurar a onda ali para você fazer visualizações. E o legal é que a placa de vídeo, quem tiver interessado em machine learning e essas aplicações, né, de inteligência artificial, ele já vai ser uma máquina preparada para realidade virtual, para machine learning. Então, eu acho que é um bom computador com uma boa placa de vídeo ou um notebook gamer, né? Mas o Pure Data, o Process, dá para ter um Arduino também, dá para ter um computador um pouco mais exatamente. Simples, né? Mais básico. O que eu recomendo, pessoal, é que o espectro que o Marlos trouxe é bastante amplo. Eu acho que dá para começar com algumas coisas bastante interessantes. Acho que o Process é uma pegada muito boa. Unir já com o Arduino, acho que já é uma boa coisa. Entender um pouco de eletrônica é legal. Então, não precisa ter um computador assim, só quando eu tiver um computador top eu vou começar nesse mundo. Não. Começa já treinando coisas, né? Eu sempre falo aqui para os meus alunos aqui, você quer automatizar alguma coisa? Faça alguma coisa ainda tudo manual, depois a gente automatiza, senão fica complicado. Também tem uma pergunta da Júlia aí, né? O metaverso, já existe alguma previsão de como ficará a proteção dos nossos dados nesse mundo? Não tem uma previsão, mas tem muita discussão em relação a isso. E, inclusive, teve uma exposição no Museu XYZ, depois vocês podem entrar no site,
que foi com o ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade, que está fazendo um trabalho muito legal sobre proteção de dados, principalmente de jovens e crianças, né, na internet. E eles estão começando a tratar do metaverso. E aí, vocês lá pelo site do museu podem entrar no site deles e eles já estão começando a fazer começar a discutir esse assunto, que vai ser muito importante, né? Porque o metaverso ele vai ser um espaço que vão ter várias plataformas, algumas plataformas de redes sociais que a gente já sabe que são problemáticas, né? O Facebook, que está à frente agora do metaverso também, é uma preocupação essa proteção dos dados, né? Mas tem a preocupação da própria blockchain também, dessa liberdade sem controle, né? Então, eu acho que não tem uma previsão, mas vai ter uma construção muito importante que a gente tem que estar atento e participando disso, né? Dessa discussão. Não, muito bem. Estamos chegando ao fim, Carlão, Marlos, estamos chegando ao fim aí, vamos dar os últimos recados, né? Carlos, a gente vai ter nova live, tá? Depois a gente coloca a programação no site. Eu quero convidar todo mundo a acessar o alfalume.org.br, curtir a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, curtir aí o Marlos, que a gente vai divulgar bastante também, e a Cláudia Walk, agradecer pela indicação. Cláudia Walk é parceira do projeto, tanto da Olimpíada Brasileira de Tecnologia, quanto da Semana EAT, Semana da Escola Avançada em Tecnologia. Esse evento, que acontece de 18 a 23 de julho, aqui em São José dos Campos, ele é também em parceria com a MIT Brasil, com o ITA e com o patrocínio da Stone e Cláudia Walk. Então vai ser um momento muito legal que a gente vai estar recebendo aqui 110 medalhistas da UBT, que aconteceu ano passado. Carlão, queria as últimas palavras suas aí para a gente encerrar a live e depois o Marlos fazer a contextualização final. Não, fantástico, eu adorei a apresentação do Marlos. Marlos, num workshop também, às vezes eu já me deparei numa coisa de tentar ensinar alguma coisa, na verdade eu acho que é demonstrar alguma coisa para eles terem interesse de começar, porque às vezes ensinar, como eu vejo essa área aí, é uma área de convergência de vários conhecimentos, e às vezes a gente se depara com grandes obstáculos para ensinar alguém a mexer nessa área. Então, às vezes, demonstração, para mim, eu vejo que é muito mais eficaz, né, do que ensinar tudo, senão é frustração. Ou, como eu gosto também de falar, né, Marcos, é de ensinar coisas que nem culinária, né? Você vai pegando as coisas, olha, eu vou fazer esse bolo aqui, eu vou trazer isso aqui, ó, já tem essa parte da cobertura, ó, já fiz a parte da base e tal. E assim a gente poder fazer algum workshop, senão a gente não consegue fazer. Eu me deparei muito no SESC com esse problema, aqui no Alfa também, a gente está com um projeto muito legal na rede pública, o Alfa, né? Ensinar arte e tecnologia não é fácil, devido a esses problemas de convergência, como robótica também, que a gente faz aqui, é muito complexo, mas não é impossível. Mas eu acho que tem que abordar direitinho, senão a gente gera muita frustração. Concordo. Mas é um monte disso aí. Mas muito obrigado. Pô, muito obrigado. Eu concordo com o que o Carlos falou agora. Isso é uma coisa que, com esses amigos ligados à programação criativa do Processing, né, a gente sempre vê qual é a melhor didática, né? E às vezes eu aprendi assim também, né, modificando exemplos, hackeando ali coisas já prontas, a gente já aprende muito, né? E também acho que tem que despertar o interesse, né? Isso é o mais importante, a possibilidade do que dá para fazer, né? Eu espero que tenham gostado da apresentação. A ideia era um pouco essa, né? De mostrar essa amplitude de como a gente pode trabalhar tecnologia, arte, design. E, pô, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a Cláudia Walk, né? Por tá me dando a oportunidade de estar aqui também e estar experimentando e pesquisando lá dentro da empresa, como o Carlos falou, pô, é louvável, né, as empresas terem essa preocupação hoje, e agradecer a presença de todos que assistiram e mandaram as perguntas. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Podem contar comigo aí para as próximas atividades também. Não, muito legal. Carlos, muito obrigado aí pela sua parceria de sempre conosco aqui. Nós somos um time, somos a família
da Alfalume. Marlos, brigadão, vamos trocar figurinha sim. Quero dizer que a próxima live é dia 2/6. A gente vai trazer o diretor do LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, com um tema bem legal também, que é software de controle para instrumentação em astronomia. Então vai ser, assim, super interessante a nossa 8ª live. O Instituto Alfalume é uma ONG de impacto social em São José dos Campos, tem vários parceiros, vários projetos, projeto escola, inclusive esse projeto da Semana Avançada de Tecnologia. Queria agradecer aí todos que fizeram a inscrição, que vão receber o certificado assinado pelo Marlos Araújo. Olha que legal, hein? Quem estiver colecionando certificado, traz aí na Semana Avançada de Tecnologia. A Rafaela está dizendo, esperarei a próxima live. Ela fez umas perguntas, Rafaela, depois a gente tenta responder para você. Manda aí um e-mail para a gente lá no comunicação@alfalume.org.br. Carlos, muito obrigado aí. Vamos subir a vinhetinha para a gente assistir.